o nosso Deus. Nós estaremos agora, irmãos, fazendo a leitura da pergunta 40 do Catecismo Maior de Westminster. Aos nossos visitantes, a nossa igreja, domingo após domingo, faz a leitura, perguntas por perguntas e respostas, reafirmando aquilo que a nossa igreja tem baseada na fé, na Bíblia, que são as nossas confissões. E tenhamos então a condição de estarmos lendo esta pergunta e juntos também estaremos respondendo, como já deve estar aí no nosso retroprojetor. Façamos todos a leitura da pergunta e também leamos a resposta. Diz assim: qual a necessidade de um mediador ser Deus e o homem em uma só pessoa? Era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Amém, irmãos. Esta é a pergunta e a resposta bíblica. E aí temos diversos textos bíblicos que confirmam aquilo que os nossos antepassados pregaram, afirmaram, baseado na palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje estaremos também expondo pela graça de Deus a palavra de Deus nesta noite. Nós clamamos ao Senhor mais uma vez que nos conduza e nos guie na leitura, na exposição da palavra, iluminando a nossa mente, iluminando o coração dos irmãos, para que venhamos a falar aquilo que a palavra fala e entender aquilo que ela nos fala, a mim, a nós, a cada um nesta noite. Por isso oremos mais uma vez, clamando ao Senhor que realize em nós uma ação que Ele sempre faz, porque Ele é soberano, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. A soberania de Deus diz que Ele abre os olhos de quem Ele quer abrir e Ele fecha os olhos de quem Ele quer fechar. E a nós temos que ter a confiança, a alegria e a certeza de que em tudo Ele guia e Ele nos conduz. E mais uma vez neste culto, cremos que Ele está nos conduzindo desde o início e continuará nos conduzindo agora na exposição da Tua Palavra. Que Ele nos guie. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós mais uma vez reconhecemos aqui a nossa imperfeição, a nossa condição humana que não nos capacita em nenhuma forma para expor a Tua Palavra. Mas ao mesmo tempo cremos que a ação soberana do Senhor é aquele que age em nós, é aquele que realiza, ó Pai, a Tua vontade. E a Tua vontade é que a Tua Palavra seja exposta de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, que clamamos mais uma vez nesse instante, use-nos, fortaleça-nos, ilumine-nos, dê-nos condições de fazê-lo isso da melhor maneira possível, para a honra e glória do Teu santo nome. Conduza-nos, ó Pai, a Tua igreja mais uma vez a ouvir a Tua Palavra e a, ó Pai, trabalharmos nela dia após dia e aperfeiçoarmos, buscarmos uma vida de santidade, sermos despertados e confiados no Senhor. Que mais uma vez a Tua Palavra traga consolo, traga alteração dos nossos comportamentos, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor é, para seguir a Tua vontade. Nós oramos, fazemos isso em nome de Jesus Cristo que fazemos. Amém, Deus. Irmãos, nós tenhamos para esta noite o tema escolhido sobre nosso Deus é soberano. Nós cantamos durante toda a parte deste início de culto a soberania de Deus e vamos expor mais uma vez baseado em Gênesis capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21, como a soberania de Deus guia, conduz toda a história,
Como não existe o acaso, como não existe o caminho simples, e como Deus atua sempre em toda a história. E essa história podemos dizer que é uma continuação do contexto que nós estivemos trabalhando com a igreja domingo passado pela manhã, que foi em Gênesis capítulo 16, com outros personagens, mais focada, e ela vai nos direcionar para algo futuro que aponta aquilo que o Senhor é. Que nós possamos estar acompanhando então essa leitura. Os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas, porque vamos estar a todo tempo voltando ao texto para refletirmos aquilo que o Senhor tem nos falado. Então, Gênesis capítulo 21, o versículos 8 até o versículo 21, que diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Barã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Irmãos, mais uma vez uma história. Lembramos do contexto do gênero de Gênesis, que é um contexto narrativo. Ele conta ali sempre a história da criação, o começo, da onde é a origem de todas as coisas. E nós vamos poder ver neste texto que, como em Gênesis capítulo 16, essa história contém vários aspectos que chamam a nossa atenção, aspectos do nosso cotidiano. Atitudes que às vezes são tomadas, atitude que nós podamos ver que atrapalham ou ajudam, e aquilo que realmente nos causa aflição no nosso dia a dia. Nós podemos ver que, quem sabe, olhando para este texto, o capítulo 21, se olharmos o seu início ali, versículo 1, se nós estivéssemos num livro de contar história, poderíamos dizer que o capítulo do versículo 1 até o versículo 7 seria o maior momento dessa história, porque a partir desses versículos nasce, se nos conta, nos narra ali o nascimento, a promessa sendo cumprida. Se olharmos o versículo 1, diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, cumpriu-lhe o que havia prometido. Do versículo 1 ao versículo 7 desse capítulo 21, ele nos afirma aquilo que realmente Deus havia prometido nos capítulos anteriores. Deus já havia prometido a Abraão, Deus já havia prometido a Sara, e aqui
depois de um tempo de espera, de um tempo longo, ele então se inicia este capítulo dizendo: Deus cumpriu a sua promessa. E Sara então, ela dá à luz, ela tem um filho. Se olharmos este primeiro versículos, nós podemos ver que aquilo que é impossível ao homem, Deus o faz possível. Se nós olharmos aqui, Abraão estava com 100 anos, Sara com aproximadamente 90 anos. Impossível aos olhos, a realidade humana, e Deus cumpre a sua promessa. O que o homem não pode realizar, Deus o faz independente do tempo, independente da espera. Se nós olharmos este começo, já nos traz grande lição de convicção daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Mas nós vemos aqui que diante disso, Sara então tem motivo de riso. Aqueles que Deus aprove já conceder de serem mães, serem pais, sabe o motivo de alegria que nos traz um filho. O mundo tenta nos jogar, contra isso, contra essa alegria de ter filhos, mas o filho traz felicidade. Tira o sossego, mas traz felicidade. E Sara então ri, se alegra, porque ela tem um filho. Algo sobrenatural. O que nos parece então uma história que parece aqui no seu início com um momento feliz, com um momento final da história, Deus cumpre a promessa, a história então se encerra. Essa história, essa narrativa bíblica, ela nos mostra acontecimentos que foram ali providência de Deus, soberania de Deus, e que nos mostra que independente do que ocorre, Deus atua, Deus está em todo o tempo, em toda a história. Nós podemos então partir aí para o versículo 8, o qual nós começamos a nossa leitura nessa noite, e vamos sempre estar voltando ao texto, e o texto diz: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Essa história feliz começa então com a comemoração ali daquele aniversário. Segundo os estudiosos, Isaque ali então estava ali completando então na fase dos seus 3 anos. Era um costume da época, naquela ocasião, se dar um grande banquete, uma grande festa. Nós podemos pensar aqui em relatos do texto, versículos passados, que Abraão então chamou tantas pessoas, autoridades ali, familiares, e é aquela festa ali com várias pessoas, comemorando aquilo que seria um momento de alegria, um momento de felicidade familiar. E aqui nós podemos ver, irmãos, que a mão de Deus já abençoava ali Isaque. Isaque então já completava 3 anos de vida. Mas no providência de Deus, no querer de Deus, nós vamos ver aí nos versículos seguintes, que assim também como às vezes acontece em nossas casas, em nossas famílias, aquilo que seria uma festa familiar se transforma em confusão. Quantas vezes planejamos festas e após as festas familiares há ali um conflito, há ali brigas. Isso não foi diferente já aqui em Gênesis. O que era uma festa, o que era um banquete, trouxe ali uma confusão, um conflito familiar. Algo que trouxe ali significado, mas diferente das nossas ocasiões, onde nós tantas vezes saímos de festa com problemas familiares. Essa dificuldade familiar, esse conflito familiar, tinha um propósito, tinha um querer, tinha um objetivo. E nós podemos ver, continuar, irmãos, no versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Aquela festa, tudo bem, tudo correndo bem. E nós podemos ver aqui que já traz uma peculiaridade feminina. Imagine nós numa festa, homens, se o homem vai ficar atento para o que o filho está fazendo. Mas a Sara não. Um filho de 3 anos, imaginamos, correndo para tudo quanto é lugar, brincando, e Sara estava de olho nele. E Sara, vendo o filho,
ela viu que ele estava sendo caçoado. Uma peculiaridade da família, que é o cuidado da mãe. A mãe sempre está ali atenta ao seu filho. Dependente das circunstâncias do local onde ela está ali sempre olhando para o seu filho. Mas nós também podemos olhar o contexto de Sara. Se nós olharmos ali Sara no contexto do capítulo 16, onde Sara oferece Agar ali para Abraão, onde depois de conceber Agar, ela então menospreza Sara. Nós podemos ver aqui que Sara também, depois de anos, ainda estava com Agar engolida, engasgada com ela, se nós podemos dizer no contexto atual. Aquela briga entre Agar e Sara não tinha sido resolvida. Sara ainda estava de olho em Agar. Se nós olharmos aqui, irmãos, tinham passado 16 a 17 anos. Ismael aqui estava com 17 anos de idade, e Isaac completando 3 anos. Então tinha se passado 16 anos desde que Agar e Sara tiveram aquele conflito. E Sara, por ter ali aquela situação, podemos dizer, mal resolvida, ela então sempre estava olhando para Agar. E nesse contexto dessa reunião familiar, nessa festa, esse motivo que aos olhos humanos parece ser simples, esse motivo que ao nosso olhar hoje, em 2023, é algo que acontece, crianças, adolescentes, brigando, discutindo, um brincando com o outro, mas aquele contexto serviu, irmãos, para que Sara tomasse uma decisão, que Sara saísse daquela festa realmente perturbada, no sentido de que era preciso que as coisas caminhassem de outra forma. Isso porque, irmãos, porque se nós observarmos o contexto de Gênesis aqui do versículo 8 até o versículo 21, em nenhum momento nós vamos ter aqui o nome de Ismael. Os irmãos podem acompanhar a leitura depois, e nosso texto vamos lendo versículo por versículo. Isso nos mostra que Ismael aqui não é o ator principal. Ismael aqui não é o personagem que deve ser notado. E por isso, sempre que ele é referido neste contexto, ele é referido como o menino, o filho da escrava, o filho de Agar, mas nunca pelo nome. Porque essa parte, esse momento aqui que o Senhor nos relata isso através de Moisés. Moisés quer nos mostrar a aliança do Senhor. Moisés quer nos mostrar que o Senhor, quando Ele determina aquilo que devemos fazer, é preciso se obedecer. Se nós olharmos lá em capítulo 16, Ismael é aquele que ele é alguém que tem uma atitude de brigão. Se nós olharmos lá, refere-se a ele como selvagem, feroz. Então, nós podemos ver que aqui, Ismael, o menino, filho de Agar, ele incomoda, ele perturba, ele vai acima ali de Isaac para lhe causar mal. Ele então tem a sua origem, a sua essência ali posta. Não é apenas uma brincadeira, não é apenas algo de criança, mas era algo que ele queria denegrir a imagem de Isaac. Ele queria afetar, perturbar a condição de Isaac. E por isso ali naquela festa, naquele momento de distração, ele vai ali e perturba Isaac. E esse, podemos dizer, no contexto atual, bullying, algo que as crianças muitas vezes sofrem, que é a brincadeira. Isso já nos chama a atenção, irmãos, para quem sabe, cuidado com as nossas brincadeiras, porque às vezes quando brincamos sempre queremos denegrir a imagem do outro, queremos sempre afetar o outro, menosprezar o que o outro é. E esse contexto nos mostra que, possivelmente pela sua essência aqui de Ismael, Ismael estava atazanando, menosprezando Isaac. Além de que, irmãos, Ismael, ele reconhecia, ele sabia que ele não era o filho da promessa. Nesses 17 anos com Abraão, ele percebia que ele não era o herdeiro legítimo, que ele não era o personagem principal da história.
que ele não era aquele que o Deus tinha prometido a herança, que ele não era aquele que o Senhor tinha prometido toda a descendência. Isso podemos dizer que o fazia atrapalhar, o fazia a questionar, e aqui nos mostra que ele caçoava Isaac. Até então, irmãos, uma festa, a Sara, a mãe, atenta e vê aquela situação. E diante disso sai o conflito familiar, que é Sara vai então até Abraão. O versículo 10 é bem claro, diz assim: disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Novamente, se pensarmos no capítulo 16, Sara, no capítulo 16, diante da situação que ela foi imposta, também jogada para fora pela Sara, Sara traz uma ideia para Abraão, dizendo para ele: Abraão, o que vamos fazer agora? Esse foi o posicionamento de Sara no capítulo 16. Já agora aqui no capítulo 21, Sara vai com Abraão com uma decisão. Sara vai com Abraão e diz: ei, manda ele embora, manda essa escrava embora. Ele não vai com Abraão com uma alternativa, com uma escolha. Ela vai com uma decisão importante. E ela é totalmente diferente. Nós podemos ver que aparentemente uma decisão baseada em momentos humanos. Nós podemos ver que uma decisão talvez baseada numa motivação errada, mas o versículo final ele nos diz assim, dessa escrava não será herdeira com Isaque, meu filho. Embora Sara mandasse ali aquele recado, aquela fala ali para Abraão, nós podemos ver que ela estava com a motivação errada, mas os motivos certos. Porque Ismael, que não é citado aqui, é o nome dele, o menino, o filho de Agar, ele estava atrapalhando, ele iria atrapalhar aquilo que era a determinação do Senhor. Se nós olharmos, irmãos, aqui, Sara então é essa que tem a sua ideia, e essa fala dela, ela é reafirmada pelo Senhor, porque ela não vem literalmente de Sara, porque ela está ali sendo usada pelo Senhor para encaminhar toda a história, para encaminhar aquilo que o Senhor havia prometido a ela, a Abraão, a Ismael e também a Isaque. Irmãos, nós podemos ver que diante de situações como esta, nós tomamos decisões aparentemente humanas, mas, acima de tudo, todo o tempo, Deus está no controle de todas as coisas. Aparentemente, Sara age por si, mas a história bíblica, Moisés nos relata que ela age, agindo ali segundo o mandamento, segundo aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Irmãos, então, imaginemos nós diante dessa história, onde Abraão tem ali o seu filho por 17 anos, aonde, se nós olharmos nos versículos, nos capítulos anteriores, Abraão foi circuncidado com Ismael. Os dois viveram uma história junto. Os dois eram ligados ao amor paternal, pai e filho. E de repente Sara coloca aquela atitude que ele deve tomar. E o versículo 11 continua: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Se nós olharmos o contexto da época, irmão, era um contexto que permitia esse tipo de ação. Então podemos dizer que Sara não somente ali levada pelo seu aspecto humano, mas ela se baseava no aspecto legal da lei. A lei de Lipet, criada em 1875 a.C., ela dizia de que a mulher escrava e o seu filho, ao serem negados pelo seu dono, eles perdiam toda a herança. Eles não faziam parte da herança da promessa de Cristo. Ela estava baseada na lei, mas podemos dizer aqui que Abraão estava baseado no seu coração.
estava baseado nas suas experiências. E aqui nós já também abrimos um outro parênteses nesse sentido. Cuidado com as nossas experiências. Cuidado com o nosso coração. A palavra nos afirma que o nosso coração é enganoso. Por que o cuidado? Porque Ismael estava atrapalhando aquilo que era a promessa de Deus para que o foco de Abraão fosse em Isaque. Embora pareça que algo sem importância essa briga entre os dois, mas se nós olharmos o contexto, e Abraão estava ainda entendendo que Ismael era o filho da promessa. E Abraão estava indo contra aquilo que o Senhor havia prometido a ele, prometido a Sara, prometido a sua descendência. Diante disso, Abraão estava, podemos dizer, cego. Ele estava duro, com as suas razões. Imagine hoje, um pai, no contexto familiar que temos, e dizer, um pai é aquele que ama, que cuida, e que tem o amor pelo seu filho, dizer para mandar o seu filho embora. E este é o contexto aqui do versículo 11. Abraão, então, ele é imposto por Sara. Sara, então, fala com ele, manda este menino embora. E abrindo também outro parênteses aqui neste contexto, irmãos, nós podemos dizer aqui que alguns utilizam estes versículos, onde Sara dá aquela determinação, e esse versículo de número 12, que diz assim: disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Muitos usam esse versículo 12 para o lado feminista, para dizer que o homem deve ouvir sempre a sua mulher. E nós podemos ver aqui que neste contexto bíblico e neste contexto do texto, não é nada disso que está dizendo. O que Abraão deveria seguir é porque era um mandamento do Senhor. O que deveria obedecer a Sara era porque Sara estava com a razão, porque Sara estava diante da promessa que era para Isaque. E Abraão estava sendo levado pelo seu coração. O que os textos nos mostram é que Deus usa a família, que Deus usa todos os meios que Ele tem, que Ele pode fazer para nos levar a enxergar aquilo que Ele quer. E novamente neste contexto, ele então, Abraão duro, com o coração apertado, ele então age, intervém na história, ele diz, atende a Sara. Por isso, irmãos, no nosso contexto bíblico, nunca podemos pegar aqueles versículos e falar, o que Cristo, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Porque nunca podemos tirar apenas um versículo e trazer ele como a base, como sustentação para as nossas ideias, para os nossos pensamentos. É sempre necessário compreender todo o contexto, compreender tudo aquilo que o Senhor estava falando. E o contexto aqui é bem claro, atende a Sara, porque Isaque será chamado a tua descendência. Abraão aqui estava perdido, Abraão estava focado em Ismael, mas a promessa não era com Ismael, a promessa era com Isaque. Atentemos muitas vezes para os nossos corações, para aquilo que nós achamos que é correto, mas a palavra de Deus nos atenta para chamarmos aquilo que Deus determinou para cada um de nós. E podemos dizer hoje o que Cristo nos chama, o que Deus nos chama é para seguirmos a sua palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, aquela que nos conduz e que nos endireita. E aqui podemos dizer que neste contexto do versículo 12, Deus então intervém. Naquele contexto, Deus ali falava, intervia através da história, pessoalmente. E nós podemos dizer que hoje Deus intervém através da tua palavra. Nós precisamos realmente a cada dia mais conhecer a tua palavra, o que o Senhor quer para nós, para sabermos o caminho a seguir, para nós sabermos como obedecer, para nós sabermos qual a forma de obedecer. Neste contexto, irmãos, Sara é usada por Deus e ali é levada a Abraão a olhar novamente para a promessa.
E diante dessa ação de Deus, o versículo 13, o Senhor, né, continua e fala com Abraão ali, ó: mas também do teu filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Embora Deus, né, traga aquela notícia ruim para Abraão, que era mandar o seu filho embora, ele traz o consolo. Ele fala: eu também abençoarei este teu filho. Abençoarei porque ele é teu filho. Abençoarei também porque eu fiz uma promessa com ele. Abençoarei porque ele também será uma grande nação. Mas ele não será cuidado por ti. A história dele, eu tenho outro rumo para ela. A história dele não será contigo. Podemos dizer que é isso que a mensagem aqui nos fala. Irmãos, nós podemos dizer o que muitas vezes tem a ver conosco. Irmãos, a soberania de Deus não nos impede de tomar decisões difíceis. A soberania de Deus não nos impede de sofrer. A soberania de Deus não nos impede de passarmos por dificuldades familiares. A soberania de Deus não nos impede de sofrermos neste mundo. Mas aqui o Senhor afirma a Abraão, e com certeza afirma biblicamente a cada um de nós, de que Ele conduzirá toda a história, de que Ele atua em toda a história, que Ele é este Deus presente, mas é este Deus que requer obediência. Abraão obedece porque o menino, como dito aqui, Ismael, ele não faz parte da promessa. E para que a promessa seja cumprida, é preciso que Ismael fosse embora. E diante disso, da promessa e do consolo, nós vamos lá para o versículo 14. O versículo 14 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E depois tem a parte final. Irmãos, o quanto difícil podemos imaginar ali para Abraão aquele contexto. O quão difícil é mandar aquele filho que ele viveu tantos momentos, e aquele filho ele tem que mandar embora. Ele tem que deixar aquele filho. Obedecer a Deus requer muitas vezes sacrifício. E Abraão nos mostra mais uma vez aqui que ele está disposto, pela intervenção de Deus, pela ação ali de Sara, a obedecer ao Senhor. E podemos dizer aqui que o menino, então, com 17 anos, ele pega ali então a água. Os estudiosos relatam ali que esse odre tinha mais ou menos uns 12 litros de água, pão. Ele dá o suprimento, podemos dizer a bolsa, né? E se nós olharmos aqui, ele não coloca no menino. Imagina você, um menino de 17 anos, poderia já carregar a bolsa, carrega a água. E aí, né, alguns ainda pensam, os adolescentes já eram assim desde a antiguidade, né? Você tem que, às vezes, né, o adolescente, se você deixar, ele não deixa os mais velhos carregarem tudo. Mas aqui o contexto nos mostra que Abraão então pôs, e ali então Agar, ela pega aquela mochila com a água, com o alimento, e ela então sai. E aí nós podemos dizer aqui na parte final deste versículo, ela sai andando errante pelo deserto de Berseba. Irmãos, aqui também nós podemos gerar uma outra observação. Quando estamos perdidos, quando o Senhor não nos mostra o caminho, quando estamos distantes daquilo que é a vontade de Deus, muitas vezes nós saímos perdidos pelo mundo. Muitas vezes nós saímos sem rumo. Isso aqui nos mostra, irmãos, porque novamente, como já foi demonstrado nos capítulos anteriores, Agar sabia o caminho. Quando ela sai aqui andando errante pelo deserto, esse deserto que era o caminho do Egito, era o caminho que ela já tinha feito no capítulo 16, era o caminho da sua casa.
Quando ela estava com a sua condição plena, ela não saía errando o caminho. Mas aqui, irmãos, ela sai totalmente desnorteada. E podemos refletir um pouco que quando nós não estamos com Cristo, o nosso caminho está desnorteado. Quando nós somos tomados pela ansiedade, pelo pecado, pelas nossas próprias decisões, nós saímos sem rumo pela vida. E aqui Agar, ela sai desse modo, desesperada, aflita. Ela foi retirado dela tudo aquilo que ela achava que estava segura. É um outro contexto que quando nós achamos que temos nossa casa, temos nossa família, temos nosso emprego, nós estamos seguros. E muitas vezes quando isso é retirado de nós, nós ficamos sem chão, nós ficamos sem esperança, nós ficamos desiludidos. Isso aconteceu aqui com Agar. Agar então ficou completamente sem rumo, e ela saiu andando errante pelo caminho. E aí então no versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Irmãos, estes dois versículos que nos apontam que realmente a vida sem Cristo, sem o direcionamento de Cristo, ela nos causa desesperança. Ela nos aponta muitas vezes a morte. Ela não nos aponta uma saída. Agar estava nessa situação sem enxergar o propósito de Deus para a sua vida, para a sua história. Podemos ver aqui, irmãos, que Agar também, no capítulo 16, o anjo do Senhor, quando apareceu para ela, o anjo do Senhor falou: eu farei do seu filho uma grande nação. A promessa também foi com Agar, no sentido de uma grande nação. O próprio Deus, o próprio anjo do Senhor tinha falado com ela. Mas aqui, quando ela não pôs os seus olhos em Cristo, mas pôs os seus olhos nas aparências do mundo, naquilo que o mundo tem, ela perdeu o chão e perdeu a confiança. Isso nos remete a nós também, irmãos. Quando não colocamos os nossos olhos em Cristo, quando não estamos firmados em Cristo nessa soberania de Deus, aquilo que aparentemente nos dá o suporte da vida, quando nos é tirado, a perda de um ente querido, o emprego, a estabilidade emocional, quando somos atribulados por doença, se nós não temos o nosso foco em Cristo, se nós não estamos firmes na promessa de que Cristo fez, nós perdemos o rumo e achamos que a solução e o único caminho é a morte. Nós achamos que não tem saída. E Agar estava diante dessa situação. E ela então põe o menino a uma distância. A mãe que ama o seu filho, ela não quer ver o seu filho morrer. E aqui esse relato nos mostra que o amor e o cuidado, mais o desespero total, e falando assim: entrego a minha vida, eu não tenho mais nada a fazer. Agar perdeu aqui todas as esperanças. Ela não tinha esperança em solução. Ela não tinha esperança em vida. Ela então coloca o menino a uma distância e ela chora. Só que o choro não é aquele choro de clamor. É o choro de desespero, é o choro de desilusão, é um choro que tantas vezes eu e você sofremos, e nós choramos, mas o contexto nos mostra aqui que como Agar chorou, nós vimos que independente do choro, sim, mas Deus tinha um propósito ali naquela história, e assim como no capítulo 16, Deus intervém novamente. Diante disso, irmãos, mais uma vez, diante daquilo que nós achamos que é impossível, diante daquilo que nós achamos que não tem solução, novamente Deus nos mostra que o Deus que intervém, Ele continua intervindo em toda a história. Ele continua agindo em toda a história. E Deus, novamente aqui, Ele mostra o seu agir. Diante do choro, do desespero, o versículo 17 nos mostra assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus
chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Aqui, irmãos, nós temos também algumas observações. Agar não ora mais. Agar desiste da vida. Quem ora é o menino. Ela só chora. Muitas vezes choramos, mas não temos a condição de orar. E aqui nós podemos ver o quanto é importante a igreja, os irmãos, a família sempre orar. Agar desistiu, mas o menino não. O menino orou ao Senhor. Sabemos que não foi o motivo da oração, mas sim a providência, a soberania de Deus. Mas aqui nos ensina de que, independente da situação, irmãos, não pare de orar. Não desista. E aqui nos relata que, novamente, o anjo intervém. Assim, é a segunda vez aqui neste contexto de Gênesis, que o anjo do Senhor aparece e intervém na história. Novamente com Agar. E ela diz assim: que tens, Agar? E ele fala: Deus ouviu o menino. Se nós olharmos também aqui, irmãos, nós podemos ver aqui o amor de Deus sobre os não eleitos. Irmãos, Ismael não é o filho da promessa, ele não é o eleito, mas Deus age de misericórdia ali para com ele. Deus age de graça ali para com eles. Diferente às vezes, tantas vezes do nosso pensar, do nosso agir. Tantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos: não tem jeito, só basta a morte, não há saída. E o Senhor aqui age de misericórdia, irmãos, para com os eleitos e para com os não eleitos. Deus aqui lhe mostra aquilo que nós não podemos compreender, que é o seu amor, que é a sua graça infinita, que é derramar sim de bênçãos aqueles também que não confessam, que não foram escolhidos por Ele. A bênção dos recursos financeiros, a bênção da saúde. Deus é aquele que agracia a todos, segundo o seu querer e a sua vontade. Mas Deus também é aquele, ó Pai, que não olha a nossa aparência humana, o nosso estado. Ismael não tinha feito e não fazia nada que agradasse ao Senhor, porque ele ali não era o escolhido. Ele é aquele jumento selvagem que veio brigar. Ele é da nação não eleita, mas ele é aquele que mesmo assim Deus age, Deus cuida, e Deus promete também uma enorme descendência. De ti também farei uma grande nação. Nós podemos dizer também uma outra observação, que é o exemplo dos pais. Nós podemos dizer aqui, como afirmamos, que Ismael tinha 17 anos, ele é filho de Abraão. O contexto de Deus que ele tinha até aquele momento é o contexto de Deus de Abraão. Ele via o pai orando, ele via a dedicação do pai, o compromisso do pai com Deus. E ali, embora ele já estivesse sozinho, ele fez aquilo que o pai fazia. Ele orou ao Senhor. Por isso, irmãos, independente muitas vezes dos rumos que os nossos filhos tomam, os pais sempre precisam ser exemplos. Os pais precisam sempre endireitar, encaminhar os filhos naquilo que deve fazer. E aqui Abraão, neste contexto, ele mostra que ele foi um bom exemplo para Ismael. Ismael, então, diante daquela situação, ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E diante daquilo, no versículo 18, ele nos mostra assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aquela mulher sem esperança, aquela mulher em desespero, aquela mulher que chora, o Senhor a anima, o Senhor fala: ergue o rapaz, levanta, porque eu sou o Deus da promessa. Irmãos, isso também nos reflete em nós hoje. Quantas vezes estamos caídos, muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes estamos desesperançosos com a vida, com o rumo que o mundo toma. E aqui nos remete de que o mesmo Deus que fez a promessa, Ele também é aquele que cumpre. E nós cremos, salvos pela graça em Cristo Jesus, que Ele nos fez a promessa de que a nossa terra, nosso lugar não é aqui. Ele nos fez a promessa de que a nossa vida
é em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, todo este contexto e cada momento aqui nos remete à soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre a história, sobre tudo que acontece. E diante disso, quando Deus intervém, o versículo 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo a ele, encheu de água ao odre, e deu de beber ao rapaz. Irmãos, novamente, sem Cristo nós não enxergamos. Sem Cristo nós não enxergamos o caminho e a direção. Sem Cristo nós não podemos fazer escolhas que remetem a Ele. Mas aqui, quando Cristo intervém, mesmo aqui no caso dos não eleitos, a água, é encontrado o poço d'água, a esperança. Cristo é aquele que traz esperança, irmãos. Na verdade, Cristo é a única esperança. É a esperança que nós podemos ter, que Ele abra os nossos olhos a cada dia, enxergar aquilo que Ele é, enxergar aquilo que Ele faz. Cristo é aquele que abra os nossos olhos nos nossos piores momentos, no nosso desespero, e que Ele nos conduza a lembrar de que Ele continua agindo, sendo Deus, que Ele continua soberano em todo momento. Não se desespere, não ache que é o fim. Deus tem o único condições de abrir esse poço. Se nós olharmos naquele contexto do deserto, os poços, o poço ali ficava escondido. Não era só os viajantes ali que sabiam onde eles estavam. E ali Deus mostra para Agar onde está o poço. O poço é da esperança. A água, como todos sabemos, é a água da vida. A água nos traz ânimo. Cansados de sol, da luta, a água nos reanima. Então ali nós podemos ver que Deus então dá o que era preciso para a sobrevivência de Agar e de Ismael, como é falado aqui, o menino. Irmãos, Deus é o que dá o recurso para a nossa sobrevivência. Quando os nossos meios se acabam, Deus mantém e dá os seus meios segundo a sua vontade. Quando nós achamos que a nossa condição humana não nos dá condição ali de enxergar, Deus vem aqui e nos mostra que Ele está acima das nossas condição humana, acima daquilo que nós podemos achar que sabemos ou que pensamos. E o versículo 20 e 21 termina essa narrativa histórica, mostrando tudo a soberania de Deus, o controle de Deus sobre toda a história. Deus estava com o rapaz. Este momento aqui é de extrema importância na história e para nós também. Deus está conosco todo o tempo. Deus está presente, irmãos. Deus está aqui. Deus está a todo momento. Nós nunca estamos sozinhos. Não somos da teoria de que Deus criou o mundo, deixou a sua própria sorte. Não somos daqueles que pensam que Deus assiste a guerras, assiste ao seu choro, ao meu choro, assiste às nossas fraquezas, mas reconhecemos que Deus atua a todo momento, através da sua providência, através da sua soberania. Mas cremos que, como nos mostra este texto, irmão, a soberania de Deus não nos impede de sofrer. A soberania de Deus não nos impede de sermos muitas vezes o que somos, pecadores, com escolhas ruins. Se nós olharmos todo este contexto, ele nos remete a uma falha, a uma não observância daquilo que Deus tinha falado com Abraão bem no início. E isso tudo também nos remonta para dizer que quando o Senhor está conosco, Ele nos fortalece condições e meios de seguirmos a vida. E aí o versículo 20 termina que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Ismael não é o escolhido, mas Deus aprove a ele a vida. O menino não é o principal aqui, ele não é o personagem de destaque,
mas Deus atua para todos e com todos. Para Deus não há aqueles que são mais ou menos importantes. Mas diante de toda essa história, e aí o versículo 21 fala que ele casou, foi para o deserto, Barã seria o Egito, atual ali, momento ali de palestinos, e ele teve a sua história de vida na providência de Deus. Mas até aqui podemos dizer, com todas essas observações, concluindo, qual a aplicação real para as nossas vidas hoje? Qual seria então todo este contexto do versículo 21, de 8 até o versículo 21? O que essa história bíblica real nos mostra, diante de todas essas aplicações assim que já refletimos nos seus versículos? Mas tudo isso, toda a história, ela aponta para Deus. Desde Gênesis, ela aponta para a soberania de Deus, para o controle de Deus de toda a história. Uma que Deus cumpre todas as suas promessas, irmãos. Aqui hoje, nessa data, você pode sair com a certeza de que Deus cumprirá todas as suas promessas. Porque não somente essa história bíblica, como não somente toda a palavra de Deus nos reafirma que nosso Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Por isso você não precisa temer o mal. Por isso você não precisa temer o mundo. Por isso que você precisa entender e não somente saber, mas que o Senhor está dia após dia conosco, em cada situação. Podemos imaginar que aqui era um problema pequeno, insignificante, uma briga de criança. Talvez você possa achar que o seu problema é insignificante para Deus, é de menor importância. Mas aqui nos mostra que Deus age em toda a história, em cada detalhe. Deus agiu em cada providência, em cada ação. Deus agiu na vida de cada um desses personagens. Isso tudo nos mostra não a essência dos personagens, mas a glória e a soberania de Deus, que é o nosso tema dessa noite. Nosso Deus é soberano. Isso nos mostra a termos confiança em Cristo. Isso nos mostra, irmão, a não olharmos para as dificuldades, a não olharmos para as situações da vida. Isso nos mostra que devemos confiar no Senhor, que tão certo como Ele cumpriu essa promessa, Ele cumprirá todas as suas promessas. E uma promessa é de que Ele voltará. E uma promessa é de que quando eu ou você partimos dessa vida, ressuscitaremos em Cristo. A soberania de Deus nos traz, irmão, condições de sermos mais fortes, fortalecidos no Evangelho, fortalecidos numa vida de santidade, fortalecido em buscarmos, reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores, que tantas vezes tomamos decisões erradas, mas de que o nosso Deus soberano, que o nosso Deus atuante em toda a história, continua a nos guiar, e que nós não precisamos e não devemos nos desesperar. Nós precisamos, irmãos, diante dessa narrativa histórica de Gênesis, que aponta para Deus, reconhecer e viver a soberania de Deus a todo tempo. Ele cumpre todas as suas promessas. Mas, diante dessas suas promessas, devemos também aqui sair cientes de que Deus tem os escolhidos e os não os escolhidos. Irmãos, somente irão para o céu, irão ressuscitar em Cristo aqueles que Deus escolheu. E falar nisso parece penoso, mas isso é a soberania de Deus. É que é Deus que escolhe. Este contexto narrativo por trás tem aqui a ideia de Ismael, a ação humana, os recursos humanos, a providência humana, e Isaac, a providência, a ação divina. O que está por trás de toda a história é mostrar que Deus houve por bem não escolher Ismael, e que Deus houve por bem escolher Isaac. Isso mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso nos mostra que devemos
compreender e a cada dia mais sermos agraciados a Deus pela graça salvadora em nossas vidas. Se estamos com Cristo, se somos despertados por Cristo, se os nossos olhos são abertos, se nós estamos no deserto sem água e Cristo nos mostra esta água, é porque Ele nos escolheu, irmãos. É porque Ele nos agraciou com a salvação em Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, devemos seguir as nossas vidas confiantes e fortalecidos no Senhor, mas sempre agraciados por tamanha bênção, por tamanha graça. A salvação em Cristo Jesus é algo que nos fortalece a cada dia mais. Nós possamos dizer em todo o tempo das nossas atividades, que nós possamos realmente confiar e entender a soberania de Deus. Ao mesmo tempo também que entender que aqueles que Deus não escolheu, eles não irão. Muitas vezes sofremos por aparentes pessoas que conhecemos. Nós não sabemos o tempo, cada um pode ter o seu tempo. Mas o que nós temos que saber e confiar é que somente Deus é o Deus soberano. E é Ele quem escolhe, é Ele também que não escolhe. Ao entendermos esse conteúdo da soberania de Deus, ao olharmos essa narrativa, aponta de Gênesis a Apocalipse, o que Deus tem um plano para cada um. Irmãos, não somos frutos do acaso. A minha vida, a sua vida não é fruto do acaso. A nossa existência, o nós estarmos aqui hoje, as nossas ações, nada é fruto do acaso. Tudo está debaixo do controle e da soberania de Deus. Vivamos compreendendo isso, refletindo sobre isso, despertando a cada dia mais sobre isso. Se quem sabe estamos no momento de desespero sem enxergar, clamemos ao Senhor para que Ele nos faça enxergar. Se estamos no momento de desilusão total, sem esperança, clamemos ao Senhor para que Ele nos dê esperança. Mas acima de tudo, confiemos que Deus está conosco em todo o tempo. E esse conosco, Ele nos traz esse conforto, segurança, de que em nenhum momento estamos sós, que a soberania de Deus atua em todo momento, em todo lugar, independente daquilo que nós achamos que somos, se somos bons ou se somos maus. Deus age conosco, Deus age em toda a história, Deus age em todo o tempo. Nosso Deus é soberano, irmãos. Saiamos confiantes, alegres e pensativos no que o Senhor é e do que o quanto nós precisamos confiar nesse Deus, na soberania de Deus. Quando passarmos por lutas, quando vivermos alegrias, sabendo que em tudo nosso Deus está no controle. Reconhecer isso nos traz conforto, mas não quer dizer que será fácil. Reconhecer isso nos traz segurança, mas não quer dizer que não vamos chorar. Mas reconhecer isso nos mostra aonde devemos seguir e aonde devemos procurar. Devemos voltar sempre para o Senhor, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, e o Deus presente hoje, ontem e sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém?